Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Geografia e nós iremos falar sobre o capítulo 2, página 216, sobre o relevo e a hidrografia do Brasil. O relevo representa as variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. O relevo terrestre apresenta diferentes características, algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre outros tipos. Já a hidrografia é um ramo da geografia que se dedica a estudar as águas do planeta, abrangendo rios, mares, lagos, oceanos, geleiras, águas subterrâneas e da atmosfera. Para melhor compreendermos as formas de relevo, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre com base em suas características principais, dividindo-os em 4 tipos diferentes: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. As montanhas se caracterizam pela elevada altitude em comparação às demais altitudes da superfície terrestre. São formadas a partir do encontro de duas placas tectônicas. Quando ocorre o choque entre as placas, o solo da região sofre impacto e acaba se elevando. Quando estão em conjunto, são chamadas de cordilheiras. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Os planaltos são áreas com altitudes médias, mais ou menos planas, delimitações nítidas, geralmente são cercadas por regiões mais baixas. Também chamadas de platôs, são originários da erosão provocada por água e vento, predominando o processo de erosão que fornece sedimentos para as outras áreas. As planícies são áreas planas com baixas altitudes, geralmente muito próximas ao nível do mar. Encontram-se próximas aos planaltos e caracterizam-se pelo domínio do processo de acumulação e sedimentação. As depressões são áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre. Ao nos referirmos à depressão relativa, estamos falando que uma determinada localidade é mais baixa que seu entorno, enquanto que a depressão absoluta se encontra abaixo do nível do mar. O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. Suas formas predominantes são o planalto e as depressões. Ocupam predominantemente 95% do território brasileiro, enquanto que as planícies ocupam cerca de 5%. No território brasileiro há um predomínio dos planaltos. São 5 milhões de quilômetros quadrados da área total do país. As formas mais comuns são os picos, as serras, as colinas, morros e chapadas. O Planalto brasileiro é formado pelo Planalto Central, o Planalto Meridional, o Planalto Nordestino, as serras e os planaltos do Leste e Sudeste, os planaltos do Maranhão, Piauí e o Planalto Uruguaio Rio-Grandense. De maneira geral, o Planalto brasileiro é dividido em Planalto Meridional, Planalto Central e Planalto Atlântico. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no norte do Amazonas, na Serra do Imeri, com aproximadamente 3.000 metros de altitude. O Planalto Meridional é localizado em sua grande maioria no sul do país, estendendo-se pelas regiões centro-oeste e sudeste no Brasil. O ponto mais alto é a Serra Geral do Paraná, presente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O Planalto Meridional é dividido em Planalto Arenito-Basáltico, que formam as serras e a depressão periférica, com altitudes menos elevadas. O Planalto Central ele está localizado nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
possui um grande potencial hidroelétrico com a presença de muitos rios, onde se destacam os rios São Francisco, Araguaia e Tocantins. Seu ponto mais alto é a Chapada dos Veadeiros, com altitudes que variam de 600 a 1.650 metros. O Planalto Atlântico ele ocupa o litoral desde a divisa Ceará-Piauí até o norte do Rio Grande do Sul. No Nordeste predominam altitudes entre 200 e 500 metros. Na região Sudeste, tem suas maiores altitudes médias e aparecem os mares de morros, destacando-se a Serra da Canastra, em Minas Gerais, a Serra do Mar, do Rio de Janeiro até Santa Catarina, e a Serra da Mantiqueira, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O Planalto Nordestino está localizado na região nordeste do país, com a presença de chapadas e serras cristalinas, onde destacam-se a Serra da Borborema. Ela está localizada nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com altitude máxima de 1.260 metros. Os picos mais elevados na Serra da Borborema são o Pico do Papagaio e o Pico, ambos com 1.260 metros. As planícies do Brasil, elas ocupam aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, e as principais planícies são a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície litorânea. A planície amazônica, localizada em Rondônia, é a maior área de terras baixas no Brasil. As formas mais comuns são as várzeas, terraços fluviais e baixo planalto. A planície do Pantanal, localizada nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é um território propenso a inundações, marcado por diversas regiões pantanosas. O Pantanal Mato-Grossense é a maior planície inundável do mundo. Já a planície litorânea, ela situa-se no litoral brasileiro, com aproximadamente 600 quilômetros. As depressões no Brasil só passaram a fazer parte do mapa do relevo a partir da classificação proposta por Jurandir Ross. Os principais exemplos de depressões brasileiras são a Depressão Sertaneja e do São Francisco, a Depressão Cuiabana, a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, a Depressão do Araguaia e a Depressão Amazônica. O Brasil tem um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, apresentando rios com grandes extensões e profundidades. Grande parte dos rios brasileiros nasce em relevos com pouca altitude, exceto o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. O Brasil possui 8% de toda a água doce da superfície do planeta, além da maior bacia fluvial do mundo, a Amazônia. No Brasil, os rios possuem grande profundidade, além de rios largos e extensos, em decorrência do tipo de relevo predominante no país, planalto. Os rios são caudalosos e as bacias hidrográficas extensas, proporcionando um significativo potencial hídrico no desenvolvimento de usinas hidrelétricas, na captação de água, na irrigação e transporte. As principais características da hidrografia brasileira são a riqueza fluvial, tanto na qualidade quanto na extensão e no volume. O Brasil é pobre em lagos, o predomínio no regime fluvial, proveniente das chuvas, o predomínio dos rios perenes, permanentes, e bacias que desaguam no mar, o predomínio de foz tipo estuário, que desaguam no mar em forma de um único canal, e na produção de energia elétrica, aproximadamente 90% da eletricidade brasileira provém dos rios. As águas no Brasil estão distribuídas em 12 regiões hidrográficas, agrupadas por bacias, com rios de grande vazão e microbacias do litoral brasileiro, formadas por rios com pequena extensão e vazão. A bacia hidrográfica é uma região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. As principais regiões hidrográficas do Brasil são a região hidrográfica amazônica, a Tocantins-Araguaia,
a hidrográfica do Uruguai, do Paraguai, do Paraná, a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, a do Atlântico Nordeste Oriental, a do Atlântico Leste, a região hidrográfica do São Francisco, a região hidrográfica do Atlântico e a região hidrográfica do Atlântico Sul. Aí no nosso livro, nós temos aí um pouquinho das características de cada região hidrográfica dessas que eu falei. Então, meus queridos, agora vocês podem fazer a leitura do capítulo para que vocês consigam fazer os exercícios da página 224, 225, 226 e 227. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.